Muito bem, então já estamos gravando, né? E mais uma vez, bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos nessa manhã de sábado. Pedimos antes de qualquer coisa que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que os espíritos superiores e a espiritualidade amiga estejam presentes conosco neste momento, que estejamos preparados para ouvir, para entender, para melhor nos concentrar nesta manhã, porque todos nós podemos, de alguma forma, contribuir na vibração, na energia do ambiente. Então, Jesus querido, fique conosco, nos atenda nesta empreitada de estudo, onde queremos adentrar no estudo do Teu Evangelho, aonde podemos, Senhor, também sentir e melhorar o nosso amor. Obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar dois temas interessantíssimos da nossa querida Terezinha de Oliveira. Estamos estudando o livro 2, que é o livro que fala sobre mediunidade. No meu livro, são os capítulos 13 e 19, mas algumas edições apresentam-se no 17 e no 18. O primeiro tema é a influência do meio no fenômeno mediúnico. E no segundo momento, nós abordaremos a influência do médium na comunicação. Muito bem. Antes de iniciarmos, eu peço a atenção de todos para que a gente possa ler um texto rápido do nosso querido Emmanuel, que se encontra no livro Fonte Viva, e é o capítulo 85. É uma breve leitura de harmonização. Vamos lá? O nome é Impedimentos. Deixamos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é a sugestão de Paulo, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. E aí o nosso querido Emmanuel nos diz: o grande apóstolo Paulo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma, no estágio largo da vida. Paulo, naturalmente, recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época, e sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim também, na aquisição de vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alixando todo o fardo inútil. Na claridade da boa nova, o discípulo encontra-se à frente do mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Todos os dias temos os empecilhos. Temo-la com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge um impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo. A desertou. A mulher que desapareceu, perseguindo objetivos inferiores. O amigo
que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada. O cooperador que a morte levou consigo. O ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A boa nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Essa é a mensagem, meus irmãos, que o nosso querido Emmanuel vem nos passar sobre todas as dificuldades que temos na vida para estudar o Evangelho de Jesus, porque a princípio nos parece tão formosa, tão cheia de vida, mas quando nos determinamos a vencer, a seguir o Mestre querido e começamos a carregar a nossa cruz, muitos empecilhos surgem no caminho. São as pedras das dificuldades, as flores que nos entorpecem, muitas vezes nos faz distrair a atenção por causa dos seus perfumes e das suas belezas. Esse é o mundo em que vivemos, que muitas vezes nos distrai. É um minutinho que paramos para poder assistir a televisão, no noticiário, e aí nos adentramos na calamidade do mundo material e esquecemos de continuar a vigilância. Então, Emmanuel nos faz um convite, que sigamos vigilantes e atentos, independente de qualquer situação, para que esses impedimentos não nos frustres, não nos frustre na nossa intenção melhor, que é buscar o reino de Deus. E falamos sobre isso também com relação à mediunidade. Quantos impedimentos surgem quando queremos apresentar, desculpa, peraí. Quando queremos trabalhar para o bem e trabalhar no sentido da mediunidade, porque parece que tudo puxa para trás. É o amigo que adoece, a família que nos prende a atenção, e muitas vezes precisamos, além disso tudo, da disciplina, do rigor, da responsabilidade, porque estamos tratando de assuntos sérios que envolvem não só o nosso mundo material, mas o mundo espiritual também. Começamos a atingir a passos lentos caminhos que não são todos que caminham com a gente. Por isso, sentimos muitas vezes uma solidão, uma uma solidão, uma sensação de que nem todo mundo nos compreende, mas isso é só uma percepção pueril, porque, na verdade, quando estamos trabalhando com a mediunidade, somos muito protegidos, nunca estamos sós. E quando, com boa intenção e com muita vontade, escolhemos esse caminho, com certeza estamos galgando caminhos onde poderemos ganhar muito, não em prêmios, mas em evolução, em créditos que podemos dizer que é para o nosso próprio bem, porque começamos a ver além dos nossos olhos físicos, começamos a enxergar com os olhos da alma, e é para isso que estamos aqui, para continuarmos estudando sobre a mediunidade, refletindo sobre ela, sobre os seus caminhos a seguir e caminhar com mais facilidade, longe desses encalços que nos aparecem. Vamos começar o nosso estudo agora.
E vamos começar falando sobre a influência do meio dentro da reunião mediúnica. Adentramos a sala da mediunidade agora, que é um espaço onde todos os trabalhadores espíritas que têm a capacidade de estar dentro dela alcançam a oportunidade de trabalhar para o bem. E qual é o objetivo da sala mediúnica? Porque tem tantos trabalhos dentro dos centros espíritas, né? Sim, e todos são muito especiais. Mas dentro da reunião mediúnica, é como se ali tivéssemos a oportunidade de praticar a fraternidade universal. O que é isso? É o seguinte: dentro da reunião mediúnica, os trabalhadores espíritas acessam outras dimensões, diminuem a distância entre o mundo material e o mundo espírita. É lá que aprendemos a ouvir o semelhante, mesmo que a gente não o conheça, mesmo que a gente às vezes não o veja. É lá que aprendemos a sentir as dores dos irmãos que vêm em busca de consolo e diminuição das suas aflições. Esses irmãos nem sempre são irmãos que estão desencarnados. Muitas vezes são os irmãos encarnados também que pedem alívio para as suas dores. Essa é a reunião mediúnica. E dentro dela ocorrem fenômenos, sim, fenômenos mediúnicos. Allan Kardec nos diz que existem 3 elementos que são a base de um fenômeno mediúnico. Quais são eles? Para começar, podemos dizer o médium, né? Esse é aquele que, muito antes de nascer, já traz em seu perispírito o gravame, a marca, né? Aquele potencial que, ao encarnar, poderá desenvolver para ajudar melhor aqueles que sofrem. Diz-se no movimento espírita que o médium que pratica o bem e que trabalha dentro das reuniões mediúnicas, ou fora dela também, porque a mediunidade, ela existe para que possamos trabalhá-la 24 horas. O médium, ele não é só médium dentro da casa espírita. A vigilância é constante. E o trabalho no bem também. Médium é médium 24 horas. Não existe uma tomadinha que a gente liga agora, reunião mediúnica. Clique. Acabou a reunião mediúnica. Clique. Não existe isso. O médium, quando ele se prepara para o trabalho, ele já nasce com o potencial. A mediunidade é orgânica. Isso significa que o médium, ele é médium dentro da vida física, não só na reunião mediúnica, não tem exclusividade. Mas dentro desse espaço é o local onde ele trabalha com vigor, é como um médico. Ele é médico lá fora também do hospital, mas é dentro do hospital que ele tem a capacidade de trabalhar melhor, porque lá ele possui todas as ferramentas necessárias para o seu trabalho, não é? Muito mais fácil trabalhar, porque ali também, junto com o médium, tem outros médios que muitas vezes passam pelas mesmas situações, que tem outras especializações. Dona Teresinha nos diz em seu livro que às vezes possuímos mais de uma mediunidade, mas uma em potencial costuma se desenvolver mais e depende da necessidade daquela reunião para que a gente possa utilizá-la. Então, dos 3 elementos necessários ao fenômeno mediúnico, nós encontramos o médium. Mas tem mais um, que é muito importante, que é o espírito comunicante. Aquele que vem
para passar a sua mensagem, para apresentar o seu fenômeno mediúnico, junto com o médium, que é o captador, né? O intermediário. Esse espírito comunicante, muitas vezes, traz as suas linguagens, traz as suas vivências, e para poder acessar o mundo material, ele precisa do médium para se conectar. E aí também existe um outro elemento importante que nós agora vamos estudar sobre ele, que é o meio. Poxa, Jeane, o meio também é um elemento base para o fenômeno? Não bastaria somente um médium e o espírito? Não, o meio é muito importante, porque a linguagem e aliás, o fenômeno, né, em potencial, seja efeito físico ou efeito inteligente, precisa do meio, porque é nele que o fenômeno se materializa. O fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno material, ele é matéria. E por ser matéria, muitas vezes precisamos nos atentar para não ficar focado só no fenômeno, senão corremos o risco de nos tornarmos materialistas. E o fenômeno, ele passa pelo meio. Mas que meio é esse? Quando falamos de meio, não estamos falando da metade de alguma coisa. Não é a quantidade. No dicionário, nós também podemos entender o meio como o todo que envolve o médium e o espírito naquele momento. Olha, quando falamos natureza, qual é a imagem que nos vem à cabeça? Quando falamos natureza, a imagem que nos vem à cabeça é árvore, é também passarinhos, o ar que respiramos. Então, quando falamos de natureza, falamos do todo. E chamamos a natureza também de meio ambiente. É a metade da natureza? Não, é o todo. E o todo, dentro da reunião mediúnica, passa por todos os participantes ali presentes. Porque se eu estou falando de médium e espírito, você não falou do esclarecedor, do dialogador, do dirigente, que são as mesmas coisas? Não, porque eles também são médiuns. E se algum fenômeno for acontecer com eles, eles passam eles se tornam, nesse caso, o médium que vai participar do fenômeno. Então, o meio faz parte também dos elementos básicos, por ser, né, o todo, os participantes. Mas participantes pensam, né? Porque são vivos. E os participantes espirituais também participam do meio, e eles também pensam. E quando pensamos, gente, emitimos imagens para a psicosfera do ambiente, emitimos cargas eletromagnéticas, e isso tudo é matéria. Costumamos chamar de fluidos. Estamos mergulhados num fluido muito maior, que chamamos de plasma divino. Alguns chamam também de fluido cósmico, outros de fluido universal. Outros já pegam os dois sentidos e junta tudo, fluido cósmico universal, que é a mesma coisa. Acaba se tornando uma redundância, né? Cosmos com universo é a mesma coisa. Então, mergulhados nesse fluido cósmico, nós vamos perceber que há muitas coisas. Não só o ar que a gente respira, não só a água condensada, não só o universo, mas também uma força mental muito importante, com fluidos elétricos e magnéticos. São os nossos pensamentos. Esse é o meio pelo qual o espírito vai se comunicar
A sua comunicação, a sua linguagem passará por esse fluido e alcançará o médium. E depois voltará no fluido materializado. O meio é muito importante. E por isso, todos os participantes de uma reunião mediúnica precisam estar atentos à sua concentração, aos seus pensamentos. Precisam se concentrar naquilo que está acontecendo dentro da reunião mediúnica. É preciso que, antes de tudo, entendamos que no momento do fenômeno, todos estão participando dele, de uma forma direta ou indireta. Porque, segundo Allan Kardec, a reunião mediúnica é um ser coletivo. Costumamos chamar de um feixe, porque o espírito está se comunicando, está ali se conectando com o médium, mas outros participantes também estão atuando na sustentação do ambiente, oferecendo fluidos salutares para ajudar. Está participando, de certa forma, com a sua sensibilidade, sentindo que o espírito está sentindo, apesar do médium que está comunicando. Outros estão oferecendo fluidos, né, de efeitos físicos para ajudar aquele espírito. Olha só, o espírito está se comunicando através do Murilo. Mas eu, como médium de efeito físico, posso me concentrar, porque eu sei que aquele espírito, na minha sensibilidade, está sentindo uma forte dor de cabeça. Às vezes ele até fala isso. Então, com o meu pensamento, eu vou vibrar positivo, imaginar até mesmo, de repente, um chazinho de hortelã, alguma coisa que possa, com a minha boa vontade, materializar e ajudar aquele irmão. Então, na reunião mediúnica, nós podemos ver que os espíritos, eles não querem só se comunicar. Muitas vezes eles precisam de auxílio para ajudá-los na reconstrução do perispírito. Isso acontece nas reuniões mediúnicas de desobsessão, onde atendemos os nossos irmãos suicidas. Quantos deles não vêm em aflição, solicitando consolo para suas dores? Nós sabemos que é uma fixação mental do espírito, mas também há uma destruição perispiritual que precisa ser reconstruída. E esse choque anímico entre o espírito e nós, médios, favorece bastante. Por isso a dona Teresinha fala, no capítulo 13, que quanto mais concentrados estamos numa reunião mediúnica, quanto mais o meio favorece, no sentido de homogeneidade, todos juntos pensando num só objetivo, mais intenso se torna o fenômeno, maior a possibilidade temos de ajudar o irmão e de ouvir também o que o irmão quer dizer, porque se estamos todos concentrados, o meio permanece em equilíbrio e o médio consegue entender o que o espírito quer dizer, o que o espírito quer passar para a gente. É algo, às vezes, tão sutil, como, por exemplo, nas reuniões de efeito físico, precisamos materializar uma flor. Todos têm que se concentrar. Já pensou se ali dentro tem um irmão participante que não está pensando nesse objetivo? Provavelmente ele vai influenciar. E isso é que chama influência. É quando a gente exerce um domínio, uma força em relação a alguém ou alguma coisa. E isso, de certa forma, pode ser bom ou pode ser ruim. Um exemplo de coisa boa é quando os espíritos superiores influenciam uma reunião mediúnica para nos ajudar. Quer ver um exemplo interessante? No livro Missionários da Luz. Da outra vez eu falei os missionários, né? Mas é Missionários da Luz. No capítulo 10,
que se chama materialização. Está tendo uma reunião mediúnica na história, dentro da casa de alguém. Antigamente, as reuniões mediúnicas eram na casa das pessoas, não existiam ainda os centros espíritas. Então, nessas reuniões sérias ocorriam fenômenos. E nessa daí, em potencial que a gente está falando, estava tendo uma reunião de materialização. A médium, que era ostensiva, adentra a casa para o trabalho e ela está com o estômago cheio, comeu bastante, abusou. Por isso é que nós falamos que quando vamos para uma reunião mediúnica, comemos frugalmente, comemos levemente, para não atrapalhar, porque quando comemos, emitimos fluidos também, porque fluido não é só o nosso pensamento, são todas as secreções que nós jogamos, né, no espaço. Então, como ela está com o estômago muito cheio de comida, provavelmente ela vai atrapalhar o fenômeno, porque ela vai ter dificuldade de concentrar, ela vai ficar cansada, porque quando comemos, toda a concentração sanguínea está localizada ali, no gastro, trato gastrointestinal. Então, o que a espiritualidade faz? Ela influencia. Os irmãos se aproximam daquela irmã e auxiliam com passes espirituais, e assim ela aumenta a quantidade de secreções digestivas, de hormônios, e conseguem aumentar, né, a digestão dela, intensificar para que ela logo fique bem. Também nessa reunião, os espíritos são obrigados a influenciar. São, é necessário que eles façam intervenções, porque logo que já está começando a reunião, adentra a sala um irmão alcoolizado. E aí eles precisam intervir por causa da grande quantidade de álcool que ele está expelindo, não só pela via aérea pulmonar, mas também por suas secreções, os fluidos do ambiente se tornam tóxicos. E isso pode atrapalhar numa reunião mediúnica de materialização. E a espiritualidade corre lá e, num preparo, isolam aquele irmão. São exemplos que podem acontecer de influência benéfica, porque na questão 810 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: podem os espíritos influenciarem e nos ajudarem durante esses processos em que estamos com dificuldades na vida? Não só na reunião mediúnica. E a espiritualidade responde a Kardec: sim, muitas vezes eles nos ajudam, porque essa é a missão dos espíritos superiores. Eles têm como missão nos ajudar, mas para isso precisamos pedir e precisamos ter vontade realmente de melhorar. É para isso que serve a prece, né? Nós pedimos e obtemos, numa prece sincera, com humildade e cientes do que estamos pedindo. Então, também existem influências que podem atrapalhar. E aí a gente adentra uma parte do estudo da Dona Terezinha, que é quando a interferência do meio se torna contrária ao objetivo da reunião mediúnica. E ela nos diz que muitas vezes os médiuns, né, os participantes, eles não atingem a homogeneidade perfeita, que é dificílimo, né, gente? Poxa, nós temos tantos problemas no dia a dia, nós já temos as dificuldades do dia a dia, as dificuldades para chegar até o centro, naquele dia, com alimentação frugal, vigilância constante e coisa e tal. E ainda temos o problema da mediunidade, porque nós estamos sempre executando para nos capacitar melhor.
Mas é tão difícil, porque toda hora tem uma coisa nova na mediunidade. Somos como pessoas que carregamos algo, uma bateriazinha diferente dentro da gente, que aciona a hora que a gente menos espera. Por isso que precisamos de vigilância, para poder controlar melhor. Além da mediunidade, nós temos também as nossas paixões, porque somos todos imperfeitos. Não adianta falar que alguém é melhor do que o outro, porque cada um carrega uma imperfeição diferente. Allan Kardec, na questão 808 do Livro dos Espíritos, costuma comentar que as paixões são como cavalos, que precisam ser controlados, e que controlados eles são muito bons, prestativos, e por esse motivo, se nós não controlamos os cavalos, que são as nossas paixões, elas passam a nos dominar, e aí perdemos o nosso equilíbrio. Não podemos deixar as paixões nos controlar. E elas existem por um objetivo muito bom, porque as paixões é um passo do nosso desenvolvimento espiritual. Não podemos reclamar de quem tem muitas paixões, de quem tem paixões exacerbadas, paixões de estimação, porque tudo é um processo de evolução, gente. Uma hora a pessoa se conserta, uma hora ela fala, não, cavalo, chega, agora é minha vez de dominar. Eu quero ir para tal lugar, e não para onde você quer. E assim, Kardec nos diz que precisamos aprender a controlar as nossas paixões, além da mediunidade que temos. Ainda temos esse trabalho. Temos também a nossa reforma íntima. Porque estamos no processo de transformar aquilo que está em defeito, com defeito, em coisas melhores. Temos que limpar, higienizar. E isso é todo dia, gente. Porque para tornar hábito, tem que ter uma disciplina, né? Você tem que acostumar o corpo a levantar às 6 horas da manhã todo dia. Primeiro a gente começa com o despertador. Depois a gente percebe que mesmo com o despertador tá difícil. Aí a gente passa a dormir mais cedo, para facilitar o trabalho do despertador. Depois, nós vamos percebendo que, como a gente tem que dormir mais cedo, algumas atividades vão ter que ser jogadas para horas anteriores à hora de dormir. E assim a gente vai se disciplinando, habituando. Vamos construindo novos hábitos e vamos percebendo que é um passo de cada vez. E a reunião mediúnica é o lugar onde o funil ficou bem limitadinho, porque ali nós precisamos ter a disciplina já trabalhada. Começamos lá na educação mediúnica, no estudo do Evangelho, para conhecer a forma como Jesus disse para a gente que temos que seguir. E quando chegamos na reunião mediúnica, já está tudo preparado, né? Na cabeça da gente. Mas a disciplina continua, é todo dia. Então, se chegamos na reunião mediúnica com o pensamento na dívida, na porta que a gente não soube se fechou realmente, no médium que está ali fazendo a passividade, dando a passividade, né, preparando a materialização do fenômeno, e, só um minutinho, pronto. E aí, nós não sabemos que estamos influenciando negativamente. O médium está dando a passividade e nós estamos pensando assim, nossa, será que isso é verdade? Meu Deus, que história! Como se estivéssemos assistindo uma novela. E esquecemos de nos concentrar para vibrar positivamente. Às vezes, também ocorre a dificuldade desde o início da reunião, porque a harmonia, gente, ela começa muito antes. É necessário que a gente entenda, só um minutinho, gente. É necessário que a gente
Entenda que logo na harmonização, nós já temos que estar concentrados. Por isso, a espiritualidade chega muito antes, não é? E já prepara tudo muito antes, para que quando a gente chega, o bolo já está na mesa, né? A mesa já está posta, todos os aparelhos já estão preparados para nos receber. Médios que têm acessibilidade pode ver o ambiente mais nebuloso, pode ver melhor como a sala está esterilizada. Assim também os participantes deveriam seguir o exemplo, né? Isso faz parte das diretrizes de uma reunião mediúnica. Nunca chegue no horário, chegue um pouco mais cedo, para dar tempo da gente ir ao banheiro antes, ficar fisiologicamente preparado, para dar tempo da gente sentar, né? Acomodar, ficar tranquilo, começar a preparar as leituras que vão ser estudadas e lidas antes de começar. E aí, quando começa a conversa, a harmonização, a prece, nós já estamos conectados, nós já estamos preparados para o ambiente. A reunião mediúnica, então, começa a harmonia, a homogeneidade, antes de começar. E vai para depois que termina. Porque depois que termina a reunião mediúnica, às vezes o dirigente quer ler a psicografia. Aí já pensou? Dona Terezinha conta uma história. O dirigente escolhe ali entre três psicografias, uma para ler. Aí ele começa a leitura e todo mundo está num bate-papo ali, numa conversa, e ninguém está se concentrando na mensagem. E o Espírito está presente. Foi ele que escreveu a mensagem com todo carinho. E ele está vendo a indiferença do participante. Já pensou que falta de respeito? Ele escreveu com tanto carinho a mensagem, ninguém percebeu. E quando é poesia, ainda é mais difícil, né? Porque poesia vem toda simbólica. Para possamos permanecer em silêncio mental e em silêncio também físico, né, verbal, para que possamos escutar o que o irmão escreveu para que a gente escute. Às vezes nem é para a gente, mas faz parte da caridade ouvir o outro. Bom, isso é um exemplo de interferência, só um pouquinho, de interferência espiritual no meio, porque pensamos que o nosso pensamento não interfere, mas nós vamos perceber que interfere sim. Não interfere só porque a gente está emitindo ondas negativas, mas nós também emitimos formas pensamentos. Eu estou no meio da reunião mediúnica pensando na morte da bezerra. Eu vou ali, naquele momento, materializar o meu pensamento. E o espírito pode ver. Vou citar um exemplo aqui, que não é de uma reunião mediúnica, mas é uma materialização. No capítulo 19 do livro Nos Domínios da Mediunidade, ocorre uma materialização telepática. Uma senhora está em casa e ela tem um marido chamado Jovino, e o Jovino está fazendo coisa errada, está traindo a esposa. E naquele momento, ele tem uma conexão telepática com a mulher com quem ele está traindo. E essa mulher, ela na telepatia, materializa a forma de pensamento dela dentro da casa dele. O Jovino sente a energia e ele sai em busca da mulher. A esposa também sente a energia, porque ela está conectada a ele e sabe que ele está indo para atraí-la com uma mulher. Isso ocorreu no plano físico. Mas no plano espiritual, André Luiz nos conta que a mulher foi materializada. E por causa disso, desculpa, gente. E por causa disso, eles podem ver a figura da mulher aparecendo dentro da casa. A esposa do Jovino,
ela é muito cristã. E ela tem a capacidade de ajudar, porque ela tem uma mãe doente em casa. Então, ela ora muito. Poxa, mas mesmo orando, essa forma pensamento conseguiu adentrar o lar dela? Sim, porque o Jovino e Vigilante fez a sintonia. E ela, por se sentir segura e chateada, né, magoada, também deu a sintonia. Aí não tem proteção que segure. Mas ela ora. Quando ela percebe que ela está com esse ódio todo, ela ora e pede orientação à espiritualidade. A espiritualidade influencia e ajuda, orientando ela a perdoar, para proteger o lar, porque ela está com uma série de dificuldades. Nossa, juntou tudo na história. E assim, com a oração e com o perdão e vigilância constante, ela volta novamente à homogeneidade do ambiente. Gente, essa é uma história que fala sobre a obsessão de encarnado para encarnado, que acontece, no caso aí, por uma telepatia. Mas isso também acontece na reunião mediúnica. Quantas formas de pensamentos na nossa desconcentração nós não podemos formar e atrapalhar a espiritualidade. Existem vários cordões de isolamento para poder proteger a reunião mediúnica séria, para não deixar que a espiritualidade inferior, espíritos levianos, adentre a reunião para nos atrapalhar. Mas se nós, que somos médiuns, que temos também a capacidade de nos sintonizar com planos inferiores, por causa das nossas paixões, das nossas más tendências, nós acabamos por trazer esses irmãos com a gente. Às vezes, não é toda a proteção, porque precisamos também de uma correção. Costuma dizer a dona Terezinha que quando a gente tem sintonia, a gente carrega com a gente aqueles irmãos que se sintonizam com a gente. E esses irmãos acabam dando trabalho também, até para o médium. Porque a moral do médium também influencia na reunião mediúnica, né? O médium precisa estar constantemente vigilante e precisa também estar estudando, que precisa também estar fazendo a sua reforma íntima. Reforma íntima não é só mudança de cabeça, de raciocínio, é de sentir. É preciso entender o outro que está se comunicando com uma sensibilidade afetiva, mas não é só isso. Aquele que está do nosso lado, que faz parte da nossa equipe, que tem dificuldades, também precisa do nosso respeito. Nós, às vezes, observamos tanta dificuldade dentro das reuniões mediúnicas, um reclamando do outro, um reclamando do dirigente, às vezes o dirigente que parece um ditador. Precisamos entender que, como somos imperfeitos, todos temos as dificuldades. E empreender a nosso conceito de que a humildade é o remédio para curar qualquer melindre, qualquer dificuldade. Às vezes a pessoa nos deu só uma dica para podermos melhorar melhor, de acordo com a sua percepção. Naquele momento a gente acha que aquilo foi imprestável. Ah, já está achando que pode dar lição de moral. Mas, na verdade, é porque nós percebemos. Nossa capacidade de entender o que o outro falou demora. O autismo é assim. O autista não escuta com facilidade. Ele só vai perceber muito depois. Ele tem dificuldade para escutar. Às vezes a pessoa faz uma pergunta, ele nem responde o que a pessoa perguntou. Depois é que ele vai entender. Mas nós não somos todos autistas. Nós realmente temos sujeira no ouvido. A gente está tão preocupado com os nossos pensamentos, com o pensamento do outro que está aqui, o tempo todo vagando e nos atrapalhando, que a gente esquece de ouvir o outro. Que aquela sensibilidade que o outro teve, talvez foi a intuição de um irmão, mas nós não temos a humildade para perceber.
Então, escutamos e vamos reagir com tolerância, com tranquilidade. Olha, meu irmão, eu vou pensar no que você falou. Depois a gente conversa. Você não precisa responder agora, né? Não precisa levar mágoa para casa. Ai, tô tão chateada que fulano falou isso. Não, não faça isso. Tenta entender o momento, a intuição, haja com humildade. Assim a gente não vai ficar chateado e atrapalhar a reunião mediúnica toda por causa de alguma fala que foi lá no começo. Outra coisa, reunião mediúnica não é horário de chamar a atenção do médium na frente dos outros. Tem uma ética, tem um momento para isso, que são os atendimentos fraternos, a conversa no corredor, né? No pé do ouvido. Vamos tentar ser mais irmãos. A gente não é irmão na hora de distribuir a sopa? Vamos tentar ser irmãos na hora que a gente adentra a reunião mediúnica. Às vezes, aquele irmão que chegou, que é médium ostensivo, já está com dificuldade há mais de uma semana por causa do tratamento do irmão espiritual que vai ser feito ali na reunião mediúnica. E nós sentimos a vibração, achamos que é o médium, né? E às vezes nem é o médium. Então, para termos homogeneidade e melhorar a reunião mediúnica, precisamos entender que nós não podemos ser o problema. Não é só o médium ostensivo ali, que é a ferramenta básica. Somos todos nós um feixe, um ser coletivo. E que o fluido magnético, elétrico, que é o fluido divino, onde estamos todos mergulhados, poderá ser muito melhor se nós contribuirmos com os nossos pensamentos. E pensando nessa capacidade da gente construir bons fluidos para melhorar o ambiente, observemos quanto é importante a prece, quanto se faz necessário ter bons pensamentos a todos os irmãos e a nós também. Porque muitas vezes a prece não ajuda o irmão, mas com certeza, todas as vezes ela ajuda a nós mesmos. É uma reforma íntima toda vez que fazemos a prece. Porque pedir é sinônimo de humildade. Pedir é reconhecer que somos fracos para fazer sozinhos. E que quando fazemos a prece, nos conectamos ao fluido divino, a Deus, que sente tudo. Pediu, fez prece, se conectou com Deus. Era isso que a dona Terezinha tinha para dizer com relação ao meio. Nós já sabemos que somos todos peças importantes, não é só o espírito comunicante. E nós sabemos que para ele ter sucesso, ele depende da plateia silenciosa e concentrada. E aí a dona Terezinha finaliza. Recomendações básicas de Allan Kardec para que se ofereça meio ambiente favorável à reunião mediúnica. Perfeita comunhão de ideias e sentimentos, benevolência recíproca, renúncia de todo pensamento contrário à caridade. Se pensou alguma coisa ruim dentro da reunião mediúnica, gente, faça prece. Fala assim, depois eu penso nisso, agora eu vou fazer a prece, que agora é o momento de orar. Desejo unânimo de se instruir e de melhorar, né? Por meio de ensinamentos dos bons espíritos, e concentração e silêncio respeitoso durante as conversações com os espíritos. Pessoal, às vezes a espiritualidade dá o mesmo recado por várias reuniões mediúnicas. E isso daí é um sinal de alerta, de que precisamos nos concentrar naquele recado e refletir sobre ele. E é isso que eu tinha para falar. Estou aberta para que possamos conversar mais. Muito obrigada. Para a gente é uma alegria poder te escutar, né? É interessante que quando a gente fala da influência do meio, a gente por vezes esquece que existe uma simbiose dessas energias que acometem
a nossa vida enquanto grupo mediúnico. Às vezes, a gente está tão atarefado e entramos ali numa rotina, e dia tal horário, toda a fraternidade, que a gente esquece que o próprio Kardec coloca que a mediunidade é algo santo, e que assim deve ser entendido. Não no sentido de que aqueles que participam dela é exigido uma santidade enquanto perfeição, mas enquanto natureza da operação da mediunidade, devemos nós nos preocuparmos de criar o melhor ambiente possível para que ela se estabeleça. Você falou ali uma coisa que a gente sempre remonta, Giane, que é a questão da mediunidade ser exercida durante todo o nosso dia, não somente na reunião mediúnica. E quem dera, né, gente? Seria tão mais simples se a gente fosse médium 2 horas por semana, mas não dá. Porque o próprio Kardec nos lembra que a mediunidade é uma faculdade orgânica e não espiritual. Já nasce conosco o nosso perispírito, já vem com condições de assimilar a energia espiritual para que a comunicação se estabeleça. Por isso que não existe uma forma simplesmente mágica de dizer não quero ser mais médium e simplesmente deixar de ser. E graças a Deus, né? Porque senão não ia ter médium, porque todo mundo com juízo ia fugir dela. Mas porque a gente esquece que a mediunidade mais nada mais é do que um artefato de progresso ao espírito do médium. Muito mais do que promotor do bem-estar do outro, é um promotor do equilíbrio espiritual, físico, emocional do médium. E aí a Giane falou assim, olha, o difícil é ser médium ali, no nosso cotidiano. É porque quando a gente lembra que no nosso cotidiano nós entramos em qualquer meio. Às vezes a minha família não está legal, às vezes é meu trabalho, às vezes eu estou no meio de uma festa. No cotidiano a gente permeia vários lugares. E cada lugar vai ter uma influência sobre nós. Sim, mas não determina como exercemos a nossa mediunidade. Porque o que vai determinar se esse meio vai trazer uma influência maior ou menor grau sobre mim é a minha relação com a sintonia que eu estabeleço. Certa vez a gente estava na reunião mediúnica e um médium questionou assim a um mentor. Ele, recém-descoberto médium ostensivo, naquele processo da eclosão da mediunidade, falou, olha, não vou mais em festa nenhuma. Porque eu chego nas festas, eu descubro que aí eu começo a arrepiar, eu começo a sentir umas coisas esquisitas, e o mentor ficou caladinho. Na hora que ele acabou de falar, e no resumo é, eu não estou sabendo lidar com as vibrações nos lugares em que eu entro. Aí o mentor olha para ele com toda doçura e responde, será que você, ao invés de fugir deste lugar, não deveria estar lá mesmo, em prece, para mudar as vibrações do ambiente? Porque às vezes é só uma fagulha de luz necessária para dar um grande clarão. Mas se ninguém acender a faísca, como que o fogo vai pegar? E aí a gente foi entendendo que às vezes a gente usa a doutrina para fugir das nossas relações sociais, para a gente permanecer no nosso conforto. Mas é no ambiente do desconforto que nós somos capazes de alterar a nossa forma de ser no mundo. Então, o meio nos influencia, mas nós influenciamos o meio, gente. Nós Porque, não somos um Murilo, tanto de coitados. Oi. influência é uma força que se exerce, mas se você aceitar, ela te domina. Então, o médio, ele pode sentir, mas ele não pode se deixar ser influenciado. Ele tem ali uma capacidade de resistir com a sua moral, com
a sua força íntima, né? E eu fiquei rindo, porque às vezes a gente se pega nesse comportamento, sim, de um ambiente que me desafia, eu me privo de nele estar. Mas às vezes, o que esse mentor espiritual trouxe para a gente foi, às vezes o segredo é não se privar. É simplesmente deixar ser tocado pelo incômodo. E aí, incomodou todo mundo. Porque aí a gente fica rindo, porque parece que assim, né? Um pega o gancho no esclarecimento do outro, né? E um tinha uma festa de família e tal, e ele falou que não iria, porque sempre acaba em bebedeira e todo mundo bebe demais e tal. Aí, na hora que acabou a reunião, ele tá assim, gente, depois dessa eu acho que eu tenho que ir, né, no encontro de família. Não, Zé, depois dessa, você vai. Não adianta. Quanto mais a gente foge do meio, menos a gente se coloca como cristão a transformar o meio. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus transforma o meio. Porque se a gente fosse olhar que lugar que Jesus passou que o caberia dentro das suas condições de espírito puro. Nenhum. Ele encarna e fala, ok, então vamos mudar para que o mundo me caiba. Vamos lutar contra a maré para mostrar uma nova forma de estar diante do mundo. Uma vez aconteceu comigo que eu tinha uma palestra para dar, uma exposição a fazer. Tudo aconteceu de errado naquele dia. Justamente na hora da palestra, da exposição, houve aqui em casa uma festa, uma balbúrdia. E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir me concentrar? É a hora de orar, né? E manter tranquilidade. Entrei para um ambiente fechado, para um quarto. Botei o fone de ouvido e falei, vou fingir que não está acontecendo nada comigo aqui em casa, ao meu redor. E liguei o computador e fiz a minha palestra tranquilamente, concentrada naquilo que eu tinha que fazer, no meu foco. E a bagunça continuava lá fora. Mas a gente precisa desligar. Diz-nos as pessoas no movimento espírita que precisamos aprender a andar na lama sem sujar os pés. Porque senão, como é que as socorristas vão lá no umbral, naquele local, às vezes de penumbra, se ele não se concentrar? É esse o trabalho do médium. Não fuja dos ambientes, porque é ali que você é o ponto de luz para ajudar, até mesmo na fila do banco. Você é médium de efeito físico, de cura, e justamente na sua frente tem um irmão que está com muita dor, que está com aflição. A sua voz pode curar com tranquilidade, acalmar, e também a sua energia silenciosa, porque a prece é pensamento. E pensou, conectou com Deus. E jogou para o ambiente fluidos salutares e ajudou. Nesse dia, eu apresentei o trabalho tranquilamente. E ao terminar, eu agradeci a Deus pela proteção. Imagina o círculo de proteção que foi feito ali para o trabalho. A espiritualidade trabalha o tempo todo e nós não percebemos. Vamos seguir confiantes nesses ambientes, porque estamos protegidos. No mínimo, temos o nosso mentor com a gente. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma vivência experienciada na reunião mediúnica? Rose, seja bem-vinda. Pode falar. Tá sem som. Desculpa. Por tudo que nós ouvimos agora, né? Por tudo que nós conseguimos apreender, né? Destas lições, na nossa experiência na casa espírita, às vezes a pessoa chega assim, com tanta vontade, né? Porque ela observa, ela percebe
algumas sensações, algumas informações que ela detecta, isso aqui é da mediunidade, então eu preciso ir à casa espírita. E aí ela vai, ela participa, e quando é exigido dela exigido não, quando ela é orientada, né, de que aonde ela estiver, ela está influenciando as situações, né, o meio ali, você é o canal de ligação. E aí, quando ela começa a perceber esta responsabilidade, ela diz assim: eu quero que vocês façam um trabalho para parar. Eu não quero mais ter, eu não quero desenvolver a mediunidade. Eu não estou aqui para desenvolver a mediunidade. Eu quero que alguém faça cessar essas percepções que eu estou tendo. Não é isso, eu não vim aqui para isso, né? E aí você vai mostrar para ela que é só o estudo, que é o evangelho, que são estas possibilidades que vão modificar, né, a sua ação. Muitos acabam ficando, né, junto com a gente e fazendo o melhor que pode. E muitos vão embora, porque eles pensam na mediunidade como algo assim, né? Nossa, Chico Xavier, nossa, Divaldo Franco, nossa, não sei quem. Acha que você já está ali prontinho. E quando nós ouvimos esses nossos irmãos, eles estão dizendo, eles estão contando para nós a dificuldade que eles tiveram até chegar naquelas condições que nós admiramos. É, Murilo aí está mostrando para a gente, né? Pensa que é fácil o trabalho, nós precisamos de ajuda um dos outros, né? Para que a gente possa vencer essas nossas inferioridades. E eu sempre percebo isso. Eles dizem, é muito trabalho, e vão embora. Por que que é muito trabalho? Porque eles não compreenderam ainda, né, Murilo, o, a função, né, ou o papel de Jesus na nossa vida, e que nós temos que dominar esses cavalos, como disse a Jane, essas paixões, essas loucuras, é que nós precisamos dominar. E aprendendo com Jesus é que nós vamos conseguir se melhorar e melhorar nos ambientes onde nós estivermos. A gente esquece, né, que nós estamos aqui, mas nós não estamos sozinhos. Em cada local, em cada casa, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais estão aqui junto com a gente. Que coisa estranha quando eles percebem que nós estamos aqui só de corpo presente e não tentando ouvir o que eles têm a dizer através dos nossos irmãos, não é? É isso, Murilo. É isso, Jane. Obrigada, viu, pela oportunidade de vocês fazerem a gente refletir mais um pouco, né? Eu que agradeço, porque às vezes a gente prepara uma coisa, mas a gente fala é outra, que é para a gente mesmo ouvir, né? Algo que estava ali esquecido no cantinho da nossa memória, traz à tona justamente para a gente refletir, não deixa de ser uma intuição para a gente. Muito obrigada. Bom, gente, vamos iniciar novamente agora a segunda parte da nossa tarefa de estudo. E agora vamos falar sobre os médiuns. Bom, antes de falar sobre médiuns, eu quero contar para vocês uma história. No meu curso de filosofia, o professor falou algo que ficou marcado para mim para sempre. Ele me disse assim: o velho mundo, que se encontra no Velho Testamento da Bíblia. Oi, Rose. Ah, tá. Lá nós vamos perceber o clamor do homem aos céus, solicitando a presença de Deus em suas vidas. No Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus,
que faz parte do finalzinho, né, da transição do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, nós vamos observar a resposta de Deus ao clamor que foi feito ao homem no Velho Testamento. Porque Deus vem, né, em forma de evangelho, com a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador planetário, nos passar a mensagem do evangelho, de tudo aquilo que a gente clamou no Velho Testamento. E aí, na terceira revelação, que é a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós vamos ter a conexão do clamor com a resposta. Nós vamos ter a diminuição desse espaço que nos separa de nós mesmos. Nós passamos a pensar melhor a nossa espiritualidade e nos conectar melhor com irmãos que antes não podíamos conversar, não podíamos ter essa conexão com racionalidade, com inteligência. Nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 23, que a partir do momento que começamos a ter inteligência, começamos a nos tornar espíritos. Lá os espíritos falam que o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, princípio é uma coisa que começou, e nós somos esse princípio inteligente do universo. Nós começamos a raciocinar, e para raciocinar com entendimento, precisamos também afinar o nosso sentimento. E essa conexão que se faz com Deus e o homem, matéria, né, faz parte do processo da mediunidade. Então, nós começamos agora o capítulo Influência do Médium na Comunicação, falando justamente desse intercâmbio que existe entre a matéria e o mundo espiritual, que nos conecta e nos dá esperança, que nem tudo está perdido, porque a morte não existe, gente. É só um processo. Ninguém viu a borboleta reclamando por aí de ter ficado no casulo, de ter se transformado de lagarta para borboleta. Muito pelo contrário, ela voa feliz, seguindo às vezes a brisa da manhã, da tarde, pousando de flor em flor. Então a morte é só um medo que a gente traz com a gente de insegurança, porque lá no mundo espiritual não existe véu, né? Então, o médium é essa pessoa, é esse veículo que vai conectar esse mundo espiritual com o mundo dos encarnados. Ah, mas Moisés proibiu. Gente, Moisés também era médium de efeito físico. E de intuição também, tenho certeza, porque os líderes são médiuns intuitivos. E ele controlava um grupo que precisava de muita disciplina, precisava às vezes de rigor. E até mesmo o espiritismo concorda com Moisés, porque os excessos precisam de limite, e o povo estava passando do limite naquela época. Então, nós espíritos, né, médiuns, também concordamos com Moisés. Precisamos conter os nossos excessos e com disciplina e controle, seguindo as normas, as leis que existem da espiritualidade, das diretrizes sobre a questão da mediunidade, vamos fluindo. Diz-nos a nossa querida Dona Terezinha que o médium é, na realidade, uma pessoa que promove o intercâmbio, uma ferramenta, um canal
de comunicação, um instrumento. E ela fala que o nosso querido Herculano Pires diz que o médium é aquele que promove uma interpenetração psíquica. Porque quando o espírito comunica, ele passa pela corrente mental do médium. Mas não é só no cérebro, não, é corrente mental. Todo o corpo perispiritual percebe a comunicação. E aí, o médium recebe essa comunicação, essa linguagem, filtra, e aí passa a linguagem do jeito dele. É o que nós vamos chamar dos processos anímicos, né? Que passa pela moral do médium, pelos dons anímicos, a forma como ele recebe essa mensagem, passa pela influência do meio também, que nós já comentamos, e assim o médium vai manifestar, materializar o fenômeno. E a dona Terezinha vai dizer que o médium também influencia. Além da influência do meio, tem a influência do médium. E que isso ocorre tanto nos efeitos físicos como intelectuais. A dona Terezinha nos fala que os espíritos usam uma linguagem, na cabeça dele ele está falando do jeito dele, mas na verdade a linguagem é uma vibração eletromagnética, e a gente costuma dizer que a linguagem do espírito é uma linguagem universal. Do jeito que ele fala, com sotaque, com o idioma, né, com a linguagem formal ou informal, vai ser passado para o médium de forma decodificada, porque a linguagem do espírito é universal. E assim, o médium vai captar essa mensagem e vai produzir do jeito dele, porque passa pelo processo anímico, pelo processo da alma dele. Se o espírito falar uma palavra que o médium não gosta, provavelmente ele não vai repetir a palavra, como ocorre com os médiuns que já têm uma capacidade de perceber e de falar formalmente. Se o espírito fala um palavrão, num momento de raiva, de mágoa, o médium vai traduzir de forma mais cortês, mais civilizada. Essa questão de médium subir na mesa, e bater em mesa, e fazer caras e bocas, é uma questão anímica. Às vezes se faz um pouco para que possa perceber a identidade do espírito, mas não precisamos exagerar, porque o controle é do médium. É ele quem controla. O espírito pode estar muito nervoso, mas se o médium tem esse filtro, né, da disciplina e da moral, ele vai passar de forma mais cortês. A dona Terezinha começa a falar sobre as questões do vocabulário do médium. E ela começa falando sobre a forma de expressão do pensamento. E é isso que eu falei, sobre a questão do médium, por exemplo, falar num idioma francês, do espírito falar num idioma francês. E o médium traduzir com a sua própria linguagem, que é a linguagem que ele fala normalmente no dia a dia, né? No português mesmo. E se ele for mineiro, ele vai falar com sotaquezinho mineiro. Então, essa linguagem é universal. Mas a dona Terezinha também fala que existe uma resistência mecânica. Não é que o médium é mecânico, é resistência orgânica, podemos dizer assim. O espírito fala em espanhol. O médium, lá no subconsciente dele, sabe um pouquinho da língua espanhola, mas não tem domínio dessa língua. Então, ele vai falar, de certa forma, um portunhol, para que as pessoas possam entender que esse espírito é espanhol. Isso pode acontecer, mas ela não consegue falar todo o espanhol que o espírito está falando, apesar dela entender. Já obtivemos em reuniões mediúnicas
espíritos que falando em latim, e o médium reproduz em latim aquela língua. Esse é um outro fenômeno. É uma mediunidade especial, que nós chamamos de xenoglossia, que é quando o médium consegue falar em línguas, traduzir a língua original do espírito na reunião mediúnica. É uma mediunidade especial, muito rara. É totalmente diferente do que eu estou falando. Não estamos falando de mediunidades especiais, estamos falando da linguagem do espírito no cotidiano, que vem e passa pelo filtro do médium. Se ele tem a como é que a gente fala? Se ele tem a capacidade de ter vários idiomas, né, de estudar, ele sabe francês, inglês, tipo, ele é um poliglota, igual Allan Kardec. O espírito vai falar e ele vai entender a língua, normalmente. E ele vai, como médium, passar aquela língua, se ele quiser ou não. Ou ele vai falar em português mesmo, porque ele tem o domínio. Então, essa é a forma que a dona Terezinha fala sobre o filtro do médium. Mas o médium também filtra o conteúdo do pensamento a ser expresso. Como eu disse, o espírito xinga, mas o médium se controla e ele não vai fazer isso. Lá no livro, nos domínios da mediunidade, tem uma manifestação física, psicofônica, sim. O espírito fala muito mal. Ele parece um alienado mental. Então, ele fala com muita confusão a linguagem. Mas o médium filtra e passa a mensagem de forma perfeita. Não tenho certeza se é a dona Celina que faz isso. Mas, de qualquer forma, é a história que está lá contando no livro Nos Domínios da Mediunidade. E até André Luiz percebe como aquele médium é educado, porque o espírito xinga tanto e ele passa a mensagem de uma forma tão bonita. Ele consegue, na sua percepção, apesar da raiva do espírito e das palavras confusas, entender o seu sofrimento, entender as suas dificuldades. E ela passa, a médium, a dor que aquele espírito está sentindo, para que as pessoas possam entender. Nesse caso, esse médium está sendo um intérprete, e um bom intérprete das falas que o espírito quer dizer. No dia a dia, não só na reunião mediúnica, precisamos entender isso. Lá no livro Jesus no Lar, Jesus fala numa passagem sobre pessoas que às vezes passam com raiva na via pública, e ele pede para entender que talvez é um pai de família que está desempregado e que precisa muito de dinheiro para comprar o sustento da família. Precisamos ver com outros olhos. E isso a mediunidade nos propicia. Sentir a dor do espírito muito mais além das suas palavras. Ir fundo no sentimento interior da pessoa. Às vezes, a pessoa está ali reclamando. Nós temos até uma história da evangelização infantil, né? Que o leão é bravo, bravo, porque ele tem um espinho no pé e ninguém percebeu que está doendo demais e está incomodando ele. Então, o médium é esse intérprete, que com a sua sensibilidade ele é capaz de perceber que aquele furor todo é lágrima, é mágoa, é ressentimento, é dor e solidão muitas vezes. Bom, Dona Terezinha também fala que a especialização do médium é desejável. Nós já falamos da xenoclossia como médiuns especiais, citando como exemplo, mas nós também podemos falar do estudo do médium. Quanto mais estudamos, quanto mais nos entendemos, quanto mais nos conhecemos, mais poderemos saber se é nosso esse sentimento
ou se é do espírito. Essa repulsão que às vezes o médium sente com relação à comunicação e fica, ai, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Isso é algo que a gente pode trabalhar conosco quando olhamos além e passamos a sentir o outro. Como enfermeira, às vezes, passamos por situações em que precisamos fazer curativos em feridas e estão muitas vezes com mau cheiro, que precisam ser limpas e tratadas. Tratamos, às vezes, só as feridas, mas não imaginamos no momento que estamos ali fazendo o curativo, que ali é um corpo físico que tem dor, que aquele cheiro todo, aquela ferida nauseante, né, suja, também tem dor. Todo o nosso corpo físico tem um sistema nervoso periférico. Qualquer machucadinho nos prende a atenção ao ponto de estragar nosso dia. Uma topada na pedra é terrível para o pé. Então, nós, como enfermeiros, temos um trabalho de entender a ferida como alguém que está por trás dela, sentindo a dor. E sentindo também o incômodo daquele mesmo cheiro, né? Daquela ferida suja. O médium é essa pessoa também. Não podemos nos ressentir com o irmão que chega. Às vezes ninguém conseguiu dar passividade a ele por causa dessas dificuldades que ele tem. Se nós conseguimos perceber o irmão, além de todo o processo de carga que ele traz consigo, seremos bons médios. Olha, nós temos exemplos muito importantes para falar sobre essas questões do mau cheiro. Nós temos, às vezes, vídeos que podemos ver na internet. Vamos citar aqui um vídeo bonito para melhorar a nossa imagem intelectual, do nosso pensamento. Um cachorrinho abandonado, sujo, maltrapilho, que foi resgatado. Aí a equipe faz aquela intervenção, né? Primeiro o banho, a ducha maravilhosa. E depois começa a pentear esse cachorro, dá remédio, alimenta. Depois vem a imagem de meses depois, como é que tá aquele cachorro? Aí você fala, meu Deus, era um cachorro policial, era um cachorro que poderia muito bem estar conosco, num pet ser vendido caríssimo, né? As pessoas falam assim. Eu estou dando o exemplo do cachorrinho para melhorar a nossa imagem na questão do nosso amor aos animais. Mas também podemos olhar com relação aos nossos irmãos. Quando a gente atende lá na África, os irmãozinhos que estão com dificuldade porque passam fome, estão em inanição, nós começamos o processo de tratamento e aqueles irmãos se transformam em seres humanos decentes e que nos dá, não é orgulho que eu digo, mas nos traduz tanta felicidade em vê-lo restabelecido. Assim se sentem os médicos e os enfermeiros quando tratam um paciente de uma doença e ele se recupera. Então, nós médiuns somos essas pessoas que fazemos essa interpenetração, que temos potencial de enfermeiro, de médico, né, de cuidador de pet, do que quer que seja. Nós temos esse sentimento de amor maior dentro da gente e precisamos desenvolvê-lo se a gente não tem, para poder cuidar desses irmãos. Na revista Espírita, Allan Kardec nos conta a história de um espírito que era um fantasma numa casa mal assombrada. E aí, um senhor que era muito assim, orgulhoso, prepotente, ele compra a casa e fala, eu quero ver esse espírito vir me assombrar. Quando chega na casa, o espírito aparece para ele e ele tem um infarto, morreu. E aí o filho do dono, do homem, foi para essa casa
E também levou um susto, foi assombrado, numa manifestação física. Aí chama o Allan Kardec, né? Allan Kardec vai lá, chama, evoca o espírito. Naquela época podíamos evocar os espíritos. E aí o espírito vem, fanfarrão, e fala, mas é mesmo, eu faço isso mesmo, faço porque eu sou o malvado da parada. E Allan Kardec começa, junto com o seu corpo mediúnico, a fazer orações para esse espírito, a trabalhar, a orientar para o bem. Convida-o a participar das reuniões. E esse espírito começa a vir. E aí vai, na Revista Espírita, passando histórias desses momentos que esse espírito vem participar e da comunicação. E nós vamos percebendo que ele vai ficando mais dócil, mais concentrado, mais humano, até o ponto de contar a sua história de vida. E no final de tudo, ele agradece as orações e diz que ninguém se lembrava mais dele, mas que Kardec lembrou dele. Então, gente, não existe pedra que não se dissipe. Nós vamos sempre nos tornar sensíveis ao amor, porque o amor derrete qualquer obstáculo. Cabe a nós ter paciência e tranquilidade. Cabe ao médium ser esse instrumento, esse potencial para poder ajudar esses irmãos que muitas vezes precisam do choque anímico para melhorar. Bom, Dona Terezinha vai nos dizer, no aspecto moral, que depende da qualidade moral do médium, a aplicação do uso que ele faz da sua faculdade mediúnica, e determinará de que natureza serão os espíritos que virão assisti-lo em trabalho mediúnico. Médium que tem sintonia com o espírito leviano precisa vigiar mais, precisa se educar mais, ter controle, porque nós carregamos com a gente os espíritos de nossa sintonia, né? Diz-nos Jesus, diga-me com quem andas, que eu te direis quem és. Não é assim? Então, a dona Terezinha fala, se a empregar para o bem, trabalho mediúnico, atrairá bons espíritos. Se a empregar para o mal, atrairá maus espíritos. Essa é a lei da sintonia ou afinidade moral. Por que se tornou médium e entrou para a reunião mediúnica? Não precisa mais estudar? Não precisa mais fazer o trabalho de assistência na sopa? Ajudar os irmãos na época do Natal? Auxiliar na recepção do centro espírita, que às vezes não tem ninguém para ajudar aquele irmão que está chegando tímido, que quer ouvir, mas que tem vergonha, não sabe onde é que está, o que vai acontecer ali, é a primeira vez que vem. O médium é um trabalhador assistencial em qualquer situação, até mesmo em casa, na rua, como disse Murilo, né? Então, servir de intermediário a espíritos inferiores é importante. Mas se esse médium traz consigo os irmãos, que são, na verdade, os irmãos da sintonia dele, é preciso vigiar, estar atento à sua reforma íntima, né? E aí a dona Terezinha continua. O médium espírita sabe que deve usar a faculdade que possui exclusivamente para o bem, porque o espiritismo esclarece que a finalidade da mediunidade é dar o conhecimento da verdade aos homens e promover a melhoria espiritual do médium. O médium que emprega mal sua faculdade está sujeito facilmente às mistificações, à obsessão, à perda e à suspensão da mediunidade, como falamos, né, no sábado passado, e a se constituir em veículo de ideias fantasiosas e prejudiciais. É importante o dirigente estar vigilante, né, no comportamento do médium,
Naquelas manifestações em que ele está apresentando. E o médium também é a pessoa que deve estar vigilante e que precisa da vontade de melhorar, de continuar estudando para se esclarecer e entender que não é perfeito, porque nem todo mundo é, e que é assim que a gente vai fluindo bem, um passo de cada vez. Bom, a dona Conceição também classifica os médios quanto às qualidades morais. Ela fala dos médios imperfeitos, dos médios bons, que é uma raridade. Tá bom? Fiquem tranquilos, é muito raro. Aí ela fala, os médios bons têm grande facilidade de comunicação. Já está pronto, né? Já nasceu pronto. Chico, Divaldo, por aí vai. Atraem a assistência dos bons espíritos e consideram a faculdade que possui como instrumento do bem. Aplicam os bons ensinos das comunicações a si mesmos e se esforçam por merecê-las. Gente, não é que a gente não seja médium bom, mas a gente quer ser. Então, nós estamos caminhando para isso. E por estar caminhando para isso, nós já estamos no caminho, viu? Então, é um processo que nós vamos chegar no final a ter essa conclusão. Mas para isso nós passamos também pelos percalços, não é assim na escola? Às vezes fazemos uma prova e nos damos mal. Entendemos que a prova foi difícil, que nós estudamos errado, mas que a gente tentou, né, ter suas qualidades em tudo, a gente tira o lado bom. Mas na próxima prova, já nos preparamos melhor, e aí vamos trabalhando para executar melhor a tarefa. Por isso a reunião mediúnica, ela está sempre em desenvolvimento. Não o médium, que já nasceu com dom, mas todos os médiuns. Porque quando a gente vai a uma orquestra, todos os aparelhos ali musicais estão executando com maestria a sinfonia. Cada hora é hora de um. Um espera o momento certo para adentrar na partitura, né, que lhe cabe. Reunião mediúnica, onde muitos médios se manifestam ao mesmo tempo, é uma confusão. O meio deve estar extremamente complicado, heterogêneo. Temos que saber esperar, controlar. Tem hora para tudo. Na orquestra não é assim? Então, já pensou se a bateria já começasse a trabalhar antes do violino, quando a hora dela é no meio musical, né, no quarto tempo, por exemplo? Tudo tem o seu momento, a sua hora. E nós vamos, como numa orquestra, esperar para poder desenvolver uma boa canção, uma boa melodia. Bom, a dona Terezinha também fala dos médiuns imperfeitos, que somos nós, né? Que estamos aí no trabalho para melhorar as nossas más tendências, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as mazelas, tudo que eu falei no primeiro tempo, para poder, junto com esse feixe, proporcionar a melhor melodia. Música é vibração, cor é vibração. Linguagem do espírito é vibração. Tudo passa pelo pensamento, pelo fluido mental. E tudo é educação. Então, é fascinante esse momento de ser médium, de diminuir essas barreiras e ir trabalhando um potencial que continuaremos cada vez mais agora, depois da terceira revelação, porque estão vindo por aí espíritos que têm a possibilidade, às vezes até maior do que a nossa, e que nos vai apresentar muitas outras revelações. Precisamos estar preparados, né? Antes de começar o estudo, eu e o Murilo estávamos conversando sobre inteligência artificial. Não entendemos muita coisa disso, não, mas a gente tem que estar dentro da moda, né? Então, precisamos entender.
Às vezes temos filhos adolescentes em casa que falam gírias e linguagens que nós também temos que entender. Então, de certa forma, a gente tem que estar na moda, prestando atenção e entendendo tudo. Isso também é linguagem, gente. Não é só a fala verbal que é linguagem, o comportamento, a forma como o corpo age. Tudo é descrito como linguagem. E para ter boa linguagem, precisamos entender. Bom, no capítulo 16, da segunda parte do livro dos Médiuns, a dona Teresinha fala que lá encontramos essa questão dos médiuns imperfeitos e das características que eles possuem. Nem precisamos aqui falar muito dessas características, mas precisamos entender que tem os charlatães, que são aqueles embusteiros que mentem, né? Que causam para a gente, só um instante, que causam os fakes, né? Das reuniões mediúnicas, que causam também as dissimulações. Então, a dona Teresinha diz que o Kardec nos fala que essas manifestações inteligentes dos embusteiros, que podem ser imitadas, podem impressionar mais a vista do que a inteligência. Lembra que no primeiro momento eu falei que o fenômeno mediúnico ele se materializa? E que se a gente ficar preocupado só com o fenômeno, temos que ter cuidado, porque a gente acaba por se tornar materialista. E qual é o objetivo da doutrina espírita? Acabar com o materialismo, tornar tudo espiritual. Então, precisamos ir além do fenômeno, observar a espiritualidade, a essência que ele nos traz. Contra o charlatanismo e o embuste, nós temos que ter vigilância, olhos de águia, né? Diz os meus amigos. São mais facilmente imitáveis, atraem multidões, oferecendo mais produtividade, às vezes até financeira. Se nós percebermos que tem que existir essência por trás de todo o fenômeno, esse charlatanismo e esse embuste acaba por ser descoberto. Essa questão do espírito vir falar bonito e assinar com o nome de pessoas famosas, Allan Kardec diz que ele não está nem aí para isso, que ele nem se preocupa. O importante é a essência. Diante disso, preocupados com a essência, poderemos detectar facilmente também a questão dos falsos profetas, que está em voga nos últimos momentos, né? Os falsos profetas são aqueles espíritos que nós chamamos de pseudo-sábios, na escala lá espírita, na questão 100 e 101 do Livro dos Espíritos. Esses espíritos pseudo-falsos são aqueles que começam a falar muito bem. E você empolga na fala dele, e aí depois ele fala uma mensagem nada a ver. Tem vários tipos de pseudo-falsos. Tem aquele que começa a falar bem e depois ele se perde total, que dá-se a impressão de um espírito que tem problema de alienação mental. Tem também o pseudo-falso, que começa falando aquilo que a gente gosta, e que naquilo que a gente gosta, ele acaba passando a mensagem dele que é falso. E a gente entende? Perdão, gente, só um minuto. E a gente entende como um espírito que está querendo nos manipular, se tivermos olhos de ver. E tem aquele pseudo falso, que começa falando o certinho, bonitinho da lei, e depois ele começa a colocar leis que te deixam atordoado. Aí você fala assim, nossa, isso não é para mim não, vou desistir. Tomem cuidado. São espíritos
que muitas vezes nos entorpecem a alma nos primeiros momentos. Então, estejamos vigilantes a tudo, porque uma redação bem feita e bem avaliada deve ter início, conteúdo e conclusão. Não é assim que a gente avalia uma redação? Pois é, na comunicação, seja ela verbal ou escrita, ela precisa ter início, meio e fim, independente de quem assina. A linguagem do médium, às vezes, pode nos dificultar um pouco, porque ele vai canalizar e filtrar do jeito dele. Mas, de certa forma, gente, no final de tudo, ele quer dizer a mesma coisa. Olha, existe um espírito francês muito interessante, que todo mundo fala o nome dele errado na doutrina espírita. O nome dele é Lamennais. Por quê? Ele é francês. Mas todo mundo fala Lamennais. É o jeito que a gente fala no português, é o jeito que a gente lê. Não está errado. Mas, se soubermos falar o jeito certo, é melhor, né? Com certeza, ele, como espírito superior, vai sorrir e não vai levar em consideração uma coisa tão ínfima. Temos que ter cuidado no movimento espírita, porque a gente critica demais detalhes e esquece da essência. Então, tenhamos em consideração a importância que é a essência para o espírito. Às vezes, eu falo errado, porque além de ter o sotaque mineiro, eu também tenho o sotaque do Pará. Olha que confusão. Às vezes, por causa da minha idade, porque já faz tempo que eu saí do banco da faculdade, né? Muito tempo. Então, às vezes, a gente se perde na conjugação dos verbos, dos tempos verbais. O médico também passa por essas dificuldades. Mas aí, cabe a nós entendermos a essência. André Luiz nos conta num dos seus livros, se eu não me engano também, Missionários da Luz, que uma senhorinha muito simples estava numa reunião mediúnica e que os médiuns não conseguiam passar a mensagem de um espírito que era médico, porque ele tinha uma linguagem extremamente polida, formal, intelectual. E só essa senhorinha, com toda a sua dificuldade de instrução, tinha a sensibilidade mediúnica para captar a vibração desse espírito. Ela não se conectou a ele via intelectual, ela se conectou a ele pelo sentimento. E assim ela escreve uma mensagem muito simples na sua psicografia. E o dirigente praticamente amassou o papel, como se fosse algo de pouca importância. E o espírito médico ficou magoado, chateado. Depois ele perdoou. Então, pessoas, nós, todos que estamos encarnados como médiuns, que não é missão totalmente, né? Muitas vezes é provação. Tenhamos essa consideração de ver a essência da mensagem, de entender o que o Espírito quer dizer, porque com certeza vamos filtrar, mas filtremos da melhor maneira. Tenhamos no nosso coração um entendimento de que precisamos ser homens de bem, independente se estamos no momento médio, no momento pessoa, para que possamos melhorar cada vez mais. Bom, a dona Terezinha fala aqui de vários tipos de médiuns. Os egoístas, os ciumentos, os invejosos, os de má fé, todas essas mazelas que nós todos carregamos dentro da gente. Vamos trabalhar isso na reforma íntima, no nosso aprendizado e vivência de todo dia. Todo dia é uma vivência. E dependendo do problema que temos que resolver, a gente encontra o mesmo irmão ou outros irmãos com o mesmo tipo de problema que a gente tem que resolver.
Eu conheço gente que fala assim, nossa, não dou sorte com a empresa. Toda empresa que eu monto, eu vou à falência. Às vezes é um círculo vicioso para um trabalho de educação, né? Que ele tem que resolver com ele. É uma dor de cotovelo dele, de estimação para resolver. O médico também tem isso. Uma dor de estimação para resolver. Às vezes é a milindre. Ele já passou por várias reuniões mediúnicas, ele está sempre tendo o mesmo problema, ele não parou para prestar atenção nisso. E aí, dona Terezinha vai finalizar falando dos bons médios. Aquele que tem seriedade, que tem realmente intenção de ajudar, que tem vontade, porque vontade é o combustível do espírito. É a vontade que é a mola propulsora para ganhar qualquer parada, qualquer jogo, qualquer dificuldade. Então, tenhamos conosco a conclusão e a reflexão de que antes de sermos médiuns, somos espíritos que estamos aqui numa jornada evolutiva de progresso para melhorarmos, que a nossa intenção não é dar trabalho para ninguém, que a nossa intenção é sermos protegidos para poder ir além, muito além. Quem sabe, nesse reino de Deus, podemos alcançar aqui, na nossa própria dificuldade. Allan Kardec fala isso. Poxa, precisamos chegar à perfeição para poder ver o reino de Deus? Está longe, hein? Não. Podemos alcançar o reino de Deus a cada vitória, uma de cada vez, para que possamos ser melhores instrumentos, melhores canais. Lembra, o médium é um canal por onde corre o rio. O rio é a linguagem do espírito que vai percorrer esse caminho até chegar no oceano, que é a materialização do fenômeno. Esse canal mediúnico passa pela moral do médium, passa pelo animismo, né, pelos dons anímicos do médium, passa pelo seu desenvolvimento intelectual, pela sua capacidade de querer vencer. Poxa, o espírito quer falar de benevolência, mas o médium nunca estudou sobre isso. Como é que ele vai falar? Então, nesse momento, precisamos entender e nos ajustar para ser melhores médios. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. 1001 desculpas pela minha sofrência aqui com a faringite. Tentei fazer o melhor. Obrigada por tudo. A gente teve um desafio, a gente não, né? Desculpa, Jeane. Porque essa semana ela estava afônica. E ela já estava preocupada se ela ia dar conta de falar ou não falar. E aí eu fico brincando que quando o espírito quer falar, gente, fala de qualquer jeito. E se calarem a voz dos profetas, como é que tá lá? As pedras falarão. Imagina se a pedra vai falar, imagina a voz da Jeane, gente, vai voltar. Então é com muita alegria, Jeane, que mais uma vez a gente conta com a sua participação, que a gente conta com o seu auxílio, que para a gente é importante, sabe? A forma como você conduz o estudo faz parecer mais leve, faz parecer as coisas se tornarem mais simples. Eu acho que é essa a grande proposta dos estudos de sábado. A gente pegar e traduzir de uma forma simples aquilo que a doutrina tanto tem a nos ensinar. Então, mais uma vez, gratidão. Na semana que vem, gente, nós vamos estudar os capítulos 18. Desculpa. Condicionamento. Os capítulos 19, se eu não me engano. Que vai ser condicionamento e viciações nas manifestações mediúnicas e a natureza dos espíritos. E eu gostaria de convidar a todos para participarem, porque na semana que vem nós teremos a oportunidade de ouvir uma pessoa muito especial, que é a Dona Aurelina.
uma médium, uma senhora mais idosa, mas de uma condição espiritual incrível, que tenho certeza que vai mexer com todos nós, tá? Serão os capítulos 19 e 20 da nossa obra, para quem tem essa versão. Eu não sei qual versão vocês têm. Aí, ó. Eu acho que essa minha que é a antiga. Acho que você tem a nova, tá? Mas em todos eles tem. Vai mudar só o número do capítulo, tá? Quanto à temática que a Jeane trouxe agora, por último, para a gente, acho que às vezes a gente esquece o quanto que o papel do médium ele é importante de ser questionado. Não só na forma como que o espírito se expressa, porque isso demanda muito da educação mediúnica do médium. Mas, às vezes, para a gente pensar que muita marmotagem que a gente vê na reunião mediúnica, a responsabilidade é do médium. Não, Murilo, pegou pesado. Mas é verdade. O descontrole da reunião mediúnica ou de uma comunicação não é para apontar dedo para o médium, não. É para o grupo abraçar o médium. É o contrário. Porque se saiu do controle, é porque aquele médium está precisando de ajuda, de auxílio, de fraternidade, de prece. E o grupo, ao invés de assustar e ir contra o médium, deveria acender um lampejo ali de luz e falar: médium, vem cá que nós vamos te abraçar, nós vamos te auxiliar. Então, eu fico muito feliz que todos nós temos oportunidade de trabalhar com essa mediunidade em casas espíritas, que nos fomenta a ir mais além. Sugiro, como leitura aí complementar, assim que acaba esta segunda unidade, que a gente... esse capítulo, existe um anexo. Vocês repararam? No livro da Terezinha? Logo depois que acaba o capítulo da influência do médium na comunicação, tem um anexo. Não sei, na sua versão também tem, Jeane? Sim, inclusive a pergunta primeira é importantíssima. Ela pergunta assim: quando o médium é passivo? Não, isso aí são nas avaliações, né? Isso. Todos os capítulos têm umas questões Tá. de avaliação. Tem Tem um um anexo anexo. depois, exato. E ela vai Tem as pegar o item perguntas e depois o anexo. Isso. Vai pegar o item 196 do livro dos médiuns, falando sobre os médiuns imperfeitos e os bons médiuns. Fica uma sugestão de leitura para a gente não somente conhecer, mas se avaliar, às vezes levar para o grupo mediúnico e avaliarmos que tipo de médium estamos sendo, né? Porque a gente não estuda para ter conhecimento só, não. A gente estuda para aplicar o conhecimento. E para isso requer coragem. Porque se avaliar não é fácil, não, porque a gente pode descobrir coisa que a gente não quer. Mas aí fica um grande desafio. Agradeço imensamente a todos que participaram. E vamos fazer a nossa prece? Ô, Rose, não desliga não, faz a prece para nós. Eu tô abusando, gente, porque a Rose fez a prece ontem, hoje ela vai fazer, e mal sabe ela que eu já estou preparando para dar tema para ela falar. Ela não sabe ainda não. Mas ela faltou muito tempo, então o trabalho está acumulado. Então a gente vai abusar. Faz isso não. Nós vamos fazer a prece, porque agradecer é necessário sempre, né? Então vamos lá. Vamos agradecendo a Jesus nesse momento, mais esta oportunidade do nosso estudo, de estarmos em contato com os seus ensinos. Agradecemos a nossa querida Dona Terezinha. Enquanto esteve conosco, foi um elemento de luz em nossa vida, sempre trazendo o seu conhecimento
para, para o nosso crescimento. Agradecemos a Deus pela oportunidade da vida. Agradecemos a todos os nossos amigos espirituais que incansavelmente estão conosco e amorosamente nos amparam em todas as nossas dificuldades. Que nós possamos, sim, Senhor, dentro desse aspecto, trabalharmos cada vez mais o nosso coração, para que possamos atender a todos esses nossos irmãos, onde estivermos, com quem estivermos, possamos ser a vossa luz, querido Mestre, na nossa família, na nossa casa de oração, nos ambientes onde estiverem, que eles possam sentir em nós a presença do nosso Mestre querido. É assim, Senhor, que nós encerramos com a oração que nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que a sua paz, que a sua luz, Mestre querido, permaneça conosco no decorrer desta nova semana. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado. E, Rose, já olha a sua disponibilidade para dia 21 de dezembro, e depois eu te passo mensagem. Fala aí com a Diane para você ver quem é a Rose que você está pensando. Aí você não vai convidar, não. Eu já estou convidando, dia 21 de dezembro eu já estou querendo passar para a senhora. Ah, Tá? meu Jesus. Vamos lá. Se a gente Um puder, a beijo, gente ajuda, tá bom? com toda certeza. Um abraço. Beijo para vocês. Beijo, Ó, gente. minha amiga Valeu. aqui assistindo Obrigada. comigo. Olá, tudo bem? Olá, seja Vai. bem-vindo. Obrigada pelos ensinamentos. Que Deus abençoe a todos vós, vocês, e a espiritualidade também. Sejam felizes. Que assim Obrigada. seja. Um É uma abraço. linda, viu? Maravilhosa. Tá. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.